Eu tenho uma palavra a deixar nessa noite, está lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 em diante, como a palavra de Deus diz assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que expulsasse, e não puderam. Jesus respondeu-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a sensação daqueles que servem a Deus, ela deve ser sempre boa. Mesmo em tempestade, em guerras, em tumultos, mesmo enfrentando doenças, dores, enfermidades. Mas a sensação de ter um Deus que nos assegura, que nos socorre, ela é e tem que ser muito boa para nós. A incredulidade traz sofrimento. A pessoa que é incrédula, ela entra para um quarto do sofrimento. Porque a incredulidade é um espírito maligno, que não quer que ninguém acredita no Senhor dos Exércitos, o único Deus e Senhor Criador. E este Deus deixou coisas importantes para nós. E uma das coisas importantes que Deus deixou para nós é a fé e a crença no poder do sobrenatural dele. Com a fé a gente pode alcançar muitas coisas impossíveis aos olhos humanos. Alcançamos milagre, alcançamos libertação, curas, pessoas salvas, pessoas libertas. Porque quando nós agimos com a fé, nós empurramos para fora o espírito da incredulidade. Aleluia. Então um homem chega para Jesus e diz: meu filho tem problema. Ele tem um espírito que espuma, é um espírito mudo, arranja os dentes, joga no chão. Mas os seus discípulos não puderam expulsar. Veja que Jesus diz: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Isso quer dizer que a incredulidade traz sofrimento. A falta de fé traz sofrimento às pessoas. Quando nós vamos ao médico, nós acreditamos na receita dele. Trazemos para casa, compramos um remédio e acreditamos que aquele remédio, aquela receita vai resolver o problema da dor, da enfermidade que estamos atravessando. A Bíblia é a nossa receita. E aqui na palavra, o que tem de palavra que não é destruidora, palavras que não levam ao pânico, palavras que não levam ao medo, palavras que não levam à incredulidade, mas palavras que levam a uma fé viva num Deus vivo também. Aleluia, glória a Deus. Como é bom aqueles que acreditam que Deus pode mudar, que Deus pode sarar, que Deus pode restaurar. Que bom aqueles que acreditam que Deus pode salvá-los, que Deus pode curá-los. A igreja de Cristo precisa voltar a crer em milagres, a crer em milagres. Precisa acreditar que o milagre ainda existe, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a fé não é uma torcida. Não é simplesmente uma torcida que vamos torcer para algo acontecer. Mas a nossa fé é crer que estamos pedindo e o que nós estamos pedindo Deus fará. A fé, diz a palavra em Hebreus, que cremos naquilo que não vemos, mas acreditamos que vamos ver. Amém, aleluia. Então precisamos deixar o Espírito Santo destruir questionamentos,
Porque há muitos questionamentos nos filhos de Deus. E isso é algo que vem também de incredulidade. Vamos deixar o Espírito Santo destruir castas de demônios. Quando nós oramos, jejuamos e temos fé, castas de demônios são destruídas. Muitos caíram na fé, caíram no entendimento de incredulidade. Muitos não acreditam que Deus pode fazer, que Deus abre porta, que Deus fecha porta, que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus arranca a potestade dos caminhos das pessoas. Muitos estão frustrados com Deus. Muitos estão desacreditados em Deus, mas Ele é Deus do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus. Não adianta a pessoa ficar frustrado, porque viver com Deus, irmãos, é ter experiências com Ele, tanto experiências positivas, tanto as negativas. Se você olhar para trás, você vai ver que homens de fé, diz o livro de Hebreus, passaram por coisas terríveis, terríveis e terríveis. É ter experiências com Deus positiva e experiências negativas. Isso é viver com Deus. Isso é um comportamento de fé. Isso é uma atitude que não é de incredulidade. Isso é alguém que viveu como Jó. Enquanto a mulher de Jó dizia: "Se amaldiçoa este Deus e morra", Jó dizia: "O meu Redentor vive. Nasci nu e morrerei nu. E o meu Deus é aquele que está dirigindo os meus caminhos." Então as frustrações, ela rouba a fé em Deus. Pessoas frustradas com Deus não acreditam mais que Ele pode fazer algo. Deus continua sendo o mesmo Deus de milagre. Se tiver hoje que Ele abriu o mar vermelho, Ele vai abrir. Se tiver hoje que Ele vai livrar pessoas da cova dos leões, Ele vai livrar. Se tiver hoje pessoas na fornalha, Ele também vai livrar. Porque Ele continua sendo Deus que quebra barreiras, que deixa cair as muralhas de Jericó. Ele continua sendo Deus que prova teus filhos, mas que o levanta, que os cura, que os abençoa. Nós somos um povo de Deus e precisamos entender, não ficar confundidos diante de tempestade, não ficar confundido diante de batalhas, não ficar confundido diante de doenças e enfermidade, não ficar confundido diante de um problema financeiro. Nós não podemos deixar o inimigo jogar lixo na nossa mente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz meu Deus na palavra, e a palavra de Deus não confunde ninguém. Os teus olhos têm que estar em Deus e na palavra. Muitos que tinham uma estrutura espiritual poderosa, tremenda, se tornaram religiosos pelas frustrações. E muitos saíram do evangelho pelas frustrações. E muitos deixaram de acreditar em Deus e nos evangélicos e na palavra pelas frustrações. É exatamente o crente que vive de fé, o cristão que vive de fé, ele pula as montanhas, ele derruba gigante, e ele crê que vai vencer como Davi creu, ele crê que Deus vai livrar como Sadraque, Mesaque e Abednego creu, ele crê que Deus vai livrar da boca dos leões como creu Daniel. Nós precisamos acreditar em Deus e na palavra. O que passa além disso, diz a palavra, que vem de procedência maligna, procedência diabólica. Estamos no mundo do anticristo, no mundo do engano, onde muitas pessoas estão acreditando no engano e deixando de acreditar no Deus vivo. A Bíblia fala sobre Saul. Saul foi muito falado na Bíblia, não por ser um homem de Deus temente, não por ser um guerreiro de Deus, não por ser um homem equilibrado, mas por ser um homem desequilibrado, um homem sem temor, um homem problemático que não entendeu o que Deus colocou na mão dele. E Deus colocou na minha mão e na sua uma salvação que é irrevogável. Você não pode jamais acreditar nas coisas malignas e enganadoras e perder a salvação por causa do lixo do diabo. Deus colocou em nossas mãos uma vida de fé e de credibilidade nele, para também agirmos com a pregação da palavra, com o evangelismo, para tirar e saquear pessoas que estão indo para o inferno.
para arrancar da mão do inimigo. É para isso que Deus levantou um povo, uma igreja, as igrejas, as denominações, o exército, cada um com o propósito de Deus. Não vivemos nessa terra sem propósito, todos temos um propósito espiritual, mas Saul não entendeu isso. E Saul meteu o pé pelas mãos, como diz aí fora o povo, não sabendo agir, não sabendo o que fazer. Ele tinha que enfrentar um grande exército, mas nem armas ele possuía para enfrentar os exércitos. E o crente tem que estar preparado, porque ele não sabe o dia que vem a luta, o dia que vem a batalha. E se nós não estivermos preparados com armas espirituais, no dia da luta e da batalha, com certeza não venceremos os inimigos. E Saul foi esse homem, não tinha armas, não tinha direção, começou a tremer, começou a ficar com medo, começou a passar esse medo para o exército, e todos tremiam. E quando o pequeno Davi chega, um pequeno homem chega, mas ele foi aquele que venceu lá no deserto, o urso, o leão. Quando ele chega, ele diz: por que estão todos com medo? O que está acontecendo aqui? Aí quando disseram para ele: está acontecendo isso e isso, ele disse o seguinte: olha, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou provar para esse gigante que o meu Deus vive. Eu vou provar para esse gigante que ele não vai mais confrontar o Senhor dos exércitos. Isso é para você nessa noite que está me ouvindo aí. Prova para Satanás quem é o Deus que você serve, porque Davi provou isso. Então todos riram dele, tiraram ele de perto, disseram: vai embora, vai lá cuidar das suas ovelhas. E ele disse: daqui eu não saio. É como se Deus dissesse a ele: Davi, você tem coragem, você é valente, você acredita em mim. Está lá um exército junto com o comandante e também junto com Saul, tudo tremendo de medo. Vai lá e mostra o contrário. Igreja de Deus, povo de Deus, mostra o contrário daquilo que Satanás está fazendo na sua vida. Nós não podemos entrar na onda das trevas. Mostra o contrário, não mostra sua fraqueza a ninguém. Não mostra sua fraqueza aos inimigos. Porque Saul com o exército começou a mostrar para o Golias, começou a mostrar para o gigante que não podia enfrentá-lo. E o gigante ficou ali 40 dias confrontando o exército, confrontando Deus. Quem é um de vocês que pode me vencer? Quem pode me vencer me enfrenta. Pode vir que eu estou esperando. É isso que Satanás está fazendo nos dias de hoje. Venha, me enfrenta, que eu estou esperando. E você não pode mostrar fraqueza. Você tem que mostrar autoridade, mostrar as armas espirituais que Jesus deixou para cada um de nós. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo. As armas espirituais que derrete as armas malignas e diabólicas e queima e põe fogo. Como um dia Samuel orava e invocava a Deus porque inimigos rodeavam, e o povo disse: Samuel, não cesse de orar a Deus por nós. E quando Samuel começou a invocar o nome daquele que pode todas as coisas, o que Deus fez? Enviou sobre os inimigos pedras gigantes de chuva, de saraiva, e lançou sobre os inimigos e os mataram. Crer em Deus é ver milagre. Crer em Deus é sair da fornalha. Crer em Deus é sair ileso da cova. Crer em Deus é saber que vai ser sarado e vai ser liberto. Essa é a crença do povo de Deus. Jamais fazer o contrário do que diz a palavra. Eu me lembro um dia que eu dava aula no ITQ, e chegou um irmão, um aluno, e disse para mim: eu tenho um irmão que tem um sítio numa cidade fora, ele está em depressão, porque as plantas estão morrendo tudo, os porcos estão morrendo, as galinhas estão morrendo, nada que ele planta, até a horta de alface morre tudo quando ele planta. Ele está em depressão e está falando que vai morrer também. Aquele aluno, quando disse isso para mim, porque ele veio eu dar uma aula no ITQ e dizer que para Deus não tem impossível, que aonde o diabo põe a mão dele, Deus envia os anjos para queimar. Ele ouviu essa palavra e ele disse para mim: eu vi a palavra da senhora e eu estou com o meu irmão com esse problema, nós, a família, estamos todos preocupados. Eu disse: irmão, se eu falar uma coisa, você vai acreditar?
O que diz a palavra? Creia em seus profetas, em meus profetas, e você vai ser próspero, abençoado, e prosperarei. Eu disse, se eu falar uma coisa para você, você vai acreditar? Ele disse, não, pode falar que eu acredito. Eu ouvi a aula da senhora aí, eu nunca ouvi falar o que foi falado hoje. Eu falei, então eu vou dizer uma coisa para você, vai lá no sítio do seu irmão, me pega uma terra do sítio, põe numa latinha e me traz. Quando você chegar em Campinas, me liga, que a gente marca para se encontrar, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Ele foi lá, trouxe a terra. Olha como é bom acreditar. Olha como é bom crer. Ele trouxe a terra. Tocou o interfone do meu apartamento, 11 horas da manhã. Estava eu e meu filho dentro de casa. E ele disse, eu vim aqui trazer a terra. Eu falei, pode subir. Ele subiu. Eu orei naquela terra. Ungi com o suco da videira, representante o sangue que foi derramado no Calvário para destruir toda a obra do mal. Há cristão que esquece um pouco a palavra, né? Foi derramado o sangue, Jesus manifestou e derramou o sangue para destruir toda a obra de Satanás. E eu ungi aquela terra com o sangue de Jesus. E eu disse assim, irmão, você volta lá no sítio do seu irmão. Você vai pegar essa terra e vai jogar e espalhar. E quando você espalhar essa terra, você vai dizer uma frase só: em nome de Jesus Cristo, aonde a morte, Jesus traz a vida. E joga onde tem a criação dos porcos, das galinhas, das plantações, e diz: aonde veio a morte de Satanás, Jesus traz vida. Aonde veio a morte, Jesus traz vida. Aonde veio a morte, Jesus traz vida. Aonde veio a morte, Jesus traz vida. Ele creu nessa palavra e ele fez. Uns dias depois ele de novo me procura lá no ITQ. Pastora, você não pode acreditar o que aconteceu. Tudo lá no sítio voltou ao normal. Não morre mais galinha, não morre porco mais, não morre mais planta. Meu irmão saiu da depressão, meu irmão está feliz, está alegre. Eu falei, glória a Deus. Como é bom crer naquele que pode virar as coisas dos avessos. Aquele que pode queimar o mal. Aquele que pode destruir as trevas quando as trevas chegam. Como é bom acreditar naquele que nada para ele é impossível. Quando o médico diz vai morrer, ele diz não vai. Quando o juiz diz vai ser condenado, ele diz não vai. Quando alguém diz eu estou em depressão e vai morrer, ele fala não vai. Quando alguém diz eu estou mal, eu não estou aguentando mais a vida, ele fala aguenta, porque eu estou contigo. Como é bom acreditar naquele que pode. Como é bom crer naquele que pode. Aleluia. Eu me lembro que um dia minha filha tinha acho que uns 8, 9 meses. E meus filhos, graças a Deus, sempre foi cheio de saúde. Nunca tive que ficar levando aos prontos socorros. Mas a minha filha deu um probleminha de dor de garganta e não comia. Então ela ficou fraquinha, levei no médico. Ele disse, ela vai ter que ficar algumas horas aqui tomando soro, para que ela fortaleça, que ela está muito fraca. E naquilo que eu estava lá, tinha uma mãe que chorava muito. Chorava demais, chorava demais, chorava demais. E eu falei, meu Deus, eu sei por que o Senhor me trouxe aqui. E eu tentava chegar perto dela para falar algo, ela sempre esquivava de mim, ia lá para fora. Mas um dia ela foi para fora uma hora e eu fui atrás. E eu disse, o que tem seu filho? Meu filho está condenado. Falei, não, Deus não condenou seu filho. Deus não condenou seu filho. Você acredita no que eu falo para você hoje? Eu estou aqui porque minha filha está com um pequeno probleminha, tomando soro. E eu creio porque que Deus me trouxe aqui. E eu quero falar para você agora, seu filho não é condenado por Deus. E eu quebro todo o acordo de condenação que foi lançado sobre ele agora. Ela assim se assustou. Ela falou, mas como assim? Eu falei assim, eu sou evangélica e eu estou quebrando o acordo de condenação sobre o seu filho. E acredita que o seu filho vai ter alta e vai sair daqui com saúde. E nós ficamos lá algumas horas até que a minha menina teve alta. Quando a minha menina teve alta, eu procurei aquela mulher de novo e eu disse, e aí? Ela falou assim, olha, os médicos me chamou lá e disse para mim que ele está tendo uma recuperação assim incrível, que ele nem esperava. Aprenda a quebrar acordo do diabo.
Aprenda a quebrar a aliança de Satanás. Uma palavra de maldição, uma praga lançada, uma bruxaria lançada, uma feitiçaria lançada. O crente tem que estar esperto, olhos espirituais abertos, para que você quebre. Eu quebro o teu acordo, Satanás, que foi feito às ocultas e escondidas. Eu declaro quebrado o acordo que fizeram nessa igreja oculta e escondida. Declaro quebrado o acordo que fizeram na porta da minha casa, com macumba, com feitiço. Declaro quebrado em nome de Jesus Cristo, porque é um Deus do impossível que nós servimos. Para isso manifestou Jesus, para destruir a obra de quem? A obra do diabo. Aleluia. Como é bom você poder ajudar as pessoas a ter uma notícia boa. O mundo está cheio de pessoas dando notícia ruim, para que todos entrem em depressão, para que todos procuram psicólogo, psiquiatra, todos ficam pancadão da cabeça, que param de trabalhar, que param de estudar. Essa é a cartilha de Satanás aí fora. Mas a cartilha de quem de Deus é outra. Um dia Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, há alguma coisa impossível para mim? Aleluia, que palavra, hein? Ah, já que não há nada impossível, Senhor, para ti, então eu preciso que me cura. Então eu preciso que me salva. Eu preciso que salva essa pessoa. Então eu preciso que liberta essa pessoa. Já que não tem nada impossível, eu estou entregando no teu altar, nas tuas mãos, este problema. E nada que você põe na mão de Deus, você é frustrado. Porque Deus responde às orações. A oração daquele que pede, Deus diz na palavra que recebe. Como é gostoso ver aquele irmão. Depois ele comentou com uma pessoa da minha família, que ele conhece. Ele comentou e disse: que coisa tremenda que aconteceu lá no sítio do meu irmão. Ele disse: quando eu lembro, eu tenho vontade de chorar. Por quê? Porque notícia ruim o povo está cheio, né? Todo mundo está cansado de notícia ruim. Está todo mundo enfadado de notícia ruim. A igreja de Cristo é levantada para trazer notícia boa às pessoas. Uma mensagem boa. A igreja de Cristo é levantada por Deus para fazer as pessoas entender que há um Deus do impossível, ou um Deus que pode todas as coisas. E nós precisamos trazer uma boa palavra, uma boa mensagem, uma boa notícia para as famílias desta cidade de Campinas. Porque é aqui que nós moramos. Qual é o teu impossível? Qual é a tua batalha? O que o diabo está falando para você? Que não vai ser curado, sarado, que não vai ficar livre disso? Pois eu quebro esse acordo em nome de Jesus agora. Eu digo está quebrado. E eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte para sair daqui e lançar do outro lado, e assim será. Então eu quebro todo o acordo do inimigo na sua vida. A condenação, aquele espírito de morte, aquele espírito de enfermidade incurável, eu declaro quebrado esse acordo em nome de Jesus. Sem força esses espíritos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus do impossível. E Deus é um Deus que traz uma boa palavra através da igreja dele, através dos servos, através dos nossos irmãos abençoados. Um dia, quando Eliseu disse para Naamã, ele disse até meio irado, porque Eliseu achava que Naamã foi tirar a paz dele, né? Que Naamã procurou a ele através da empregada de Naamã, a menina, né, diz uma jovenzinha. E quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu então não gostou muito. Mas por ele ser um homem de Deus, ele mandou levar uma mensagem para Naamã. Ele foi lá, pôs mão na cabeça, ungiu com óleo, nada. Só mandou, fala para ele ir no Rio Jordão e banhar 7 vezes e a lepra vai sair. Aí do outro lado, você vê como o inimigo trabalha. Trabalhou um pouquinho na vida de Eliseu, depois trabalhou um pouquinho na vida de Naamã. Eu me banhar no Rio Jordão, o rio barrento, por que ele não mandou banhar em outro rio limpo? A indagação de Satanás é sempre contrária, que é para a pessoa não receber a bênção, não receber a cura. O empregado de Naamã disse: Senhor, se ele mandou banhar no Rio Jordão, vai lá mesmo e banha. Ele é profeta. Aleluia. Aqueles que ouvem os profetas prosperarão. Então ele foi, banhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª, quando ele se levanta do rio barrento, procurou ferida no corpo, não tinha mais. Irmãos, ouça a voz de comando de pessoas de Deus.
para te abençoar, para te curar, para te libertar. Deus não pode fazer nada com quem não faz nada. Pelo menos crer, você tem que crer. Deus não pode fazer nada com quem faz nada. Pelo menos crer, você pode crer. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero quebrar nessa noite aliança, decreto, declarar queimado títulos e atestados malignos, diabólicos, de doenças, enfermidade, destruição de família, destruição financeira, destruição psicológica, destruição do corpo, da alma e do espírito. Você que está em casa, espero que os irmãos estejam assistindo essa live, porque é a única coisa num dia de domingo como hoje é não perder tempo, mas pelo menos ouvir uma palavra dessa. Aprender o que é batalha espiritual. Aprender o que é servir a Deus no momento de guerra e de batalha, sem enfraquecer, sem fraquejar, sem desistir de Deus, sem se frustrar com Deus. Vamos orar nessa noite, onde você está. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Grande Senhor Deus dos exércitos, eu te admiro, meu Deus. Tu és o único. Não existe outro além de ti, diz a palavra. Como é bom saber que nós temos um dono que dá conta de nós, um dono que libera anjos para guerrear nossas guerras, anjos exclusivos, anjos guerreiros. Como é bom, Senhor, saber que quando alguém condena, o Senhor absolve, o Senhor liberta. Como é bom saber que quando alguém está condenado na medicina, o Senhor vem e quebra a condenação. Quando alguém está condenado muitas vezes por inimigos, o Senhor liberta a pessoa dessa condenação. Quando alguém é condenado, meu Deus, pelo juiz, advogado, promotor, quem quer que seja, o Senhor vem e liberta. Que bom saber, meu Deus, que nós podemos contar com um Deus que não é igual aos deuses, mas um Deus que é diferente, um Deus do fogo, um Deus do poder, um Deus de aliança, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de poder. Eu venho no teu nome, Jesus de Nazaré, que manifestou no Calvário para destruir a obra do diabo. É no teu nome, esse nome poderoso nos céus e na terra. Eu venho quebrar alianças destruidoras. Eu venho quebrar alianças que foram feitas ocultas, escondidas pela bruxaria, macumbaria e feitiçaria. Eu venho quebrar alianças que foram feitas ocultas, escondidas para atacar pessoas com doença e enfermidade incurável pela medicina. Eu venho contra os espíritos do inferno, que haja as ocultas escondidas. Eu venho em nome de Jesus de Nazaré quebrar todo o acordo que foi feito às ocultas. Acordo de condenação, acordo de tristeza, depressão, opressão, acordo de dores e enfermidade nos ossos, no corpo, nos nervos, na carne. E eu me lembro de orar pelo Mário, que levou um tombo e inflamou o nervo. Mas eu quebro o acordo do diabo quando usou a boca do médico para dizer: você vai ficar com essa dor até morrer. Eu quebro esse acordo no nome de Jesus dos exércitos. Em nome de Jesus de Nazaré, esse nome que está acima de todo nome. Eu estou quebrando esse acordo agora, em nome de Jesus. Estou declarando agora que esse espírito das trevas perdeu a autoridade, e essa palavra está cancelada no sangue de Jesus Cristo. Estou quebrando acordo de maldições contra a sua casa, a sua vida agora. Eu estou quebrando o acordo de inveja que você recebeu, sua família recebeu. Estou quebrando em nome de Jesus esses acordos destruidores que vieram das trevas para perturbar você e sua família. Eu estou quebrando o acordo da insônia, das perturbações na cabeça, das perturbações na mente, dos pensamentos de lixo do diabo. Eu quebro o acordo em nome de Jesus de Nazaré. Estou decretando e declarando agora: títulos e atestados estão queimados e destruídos. Os espíritos estão amarrados pelos anjos, guerreiros e príncipe. E não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem mais poder sobre a sua vida a condenação. Não tem mais poder sobre a sua vida os espíritos acusadores da insônia, das perturbações, das assolações. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré, e assim declaro que a unção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, da cabeça aos pés, sobre sua família, sobre os seus familiares.
Oramos em nome de Jesus, ligamos na terra. E o meu Deus liga no céu. Onde tiver 2 ou 3 unidos no nome de Jesus acerca de algo, concordando com algo, assim será. Diga amém.